Hoje a gente vai mergulhar direto em uma das narrativas mais fascinantes do Evangelho de João, lá no capítulo 4, a cura do filho de um oficial. É exatamente aquele ponto onde o desespero humano bate de frente com a soberania divina. E olha, mais do que apenas um milagre médico isolado, o texto apresenta para a gente uma verdadeira jornada de transformação espiritual. Para que a gente consiga entender toda a profundidade desse relato, vamos seguir um roteiro super prático em 5 passos. Primeiro, o retorno à Galileia. Depois, o pedido do oficial. Em seguida, a repreensão de Jesus, o momento da cura pela palavra e, por fim, a salvação de toda a casa daquele homem. Então, começando com a parte 1, o retorno à Galileia e todo o significado que existe por trás desse contexto. Sabe aquele velho princípio de que um profeta raramente recebe honra na sua própria terra? Pois é, ao voltar para Galileia, Jesus evita propositalmente Nazaré, sua cidade natal, exatamente por isso. Mas, ironicamente, ele encontra uma recepção super calorosa de outros galileus. A razão disso, o interesse deles tinha sido profundamente despertado por sinais inegáveis que eles viram durante a Páscoa, lá em Jerusalém. Ou seja, os milagres foram feitos em Jerusalém para quem morava lá, mas foram os observadores ocasionais da Galileia que acabaram colhendo a vantagem espiritual dessa história. O que nos leva à parte 2. O pedido desse oficial e o desespero absoluto de um pai de família. Pensa comigo, a gente está falando de um homem de grande poder e de muita riqueza, talvez até um membro importante da corte. Mas, diante de uma doença fatal dentro de casa, os títulos dele se mostram completamente inúteis. A dignidade no mundo não isenta absolutamente ninguém da morte. E é o desespero que faz esse cara percorrer cerca de 15 milhas, ou uns 24 quilômetros, a pé. É uma jornada exaustiva, uma verdadeira corrida contra o tempo entre Cafarnaum e Caná em busca da única esperança que restou para o filho dele. Quando a vida de um filho está em jogo, até o homem mais poderoso da terra se torna um pedinte. O apelo dele é direto e corta o coração. Mostra uma fé que é super sincera, mas, ao mesmo tempo, um pouco limitada. Na cabeça desse pai, era estritamente necessário que o mestre descesse e estivesse fisicamente lá com o menino. É como se para ele, o poder divino estivesse preso às leis humanas de espaço e precisasse do contato físico para a cura acontecer. E isso nos introduz à parte 3, a repreensão e o mal-entendido, que na verdade funcionam como um recurso literário muito, mas muito profundo. O que qualquer um de nós esperaria após um pedido tão comovente como esse? Uma aceitação imediata, certo? Mas, em vez de concordar e ir na mesma hora com o homem, a resposta que ele recebe é quase um balde de água fria. Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Só que essa repreensão branda, mas super firme de Jesus, não era voltada só para o pai. Ela estava confrontando uma mentalidade humana enorme que predominava naquelas multidões. A galera ali tinha uma fé muito superficial que exigia ser mimada com demonstrações espetaculares o tempo todo para poder acreditar, em vez de ser simplesmente atraída pelo poder espiritual da palavra. E olha que sacada interessante. Estudiosos de literatura identificam que essa interação segue um padrão brilhante no Evangelho de João. É estruturado em 3 passos claros. Primeiro, a gente tem o pedido do oficial. Segundo, uma espécie de recusa ou um distanciamento inesperado por parte de Jesus. E terceiro, vem a ação redentora radical, só que sempre sob os termos de Cristo, e não de quem pediu. O problema acaba sendo resolvido com uma demonstração de poder muito superior, sem que ele precisasse ceder à exigência de descer fisicamente até a cidade. Chegamos então à parte 4, que é o grande ponto de virada, a cura pela palavra e a transformação da crença do oficial. Nesse momento tenso, o oficial precisava decidir como ele ia reagir. Ele decide engolir o orgulho, não se ofender e insiste no pedido, o que gera um salto espiritual impressionante. Ele sai daquela fé inicial, que era enferma, presa à ideia de que o milagre só aconteceria com contato físico e sinais visíveis, e aí ele desenvolve o que a gente chama de fé madura. Uma fé que descansa, que confia inteiramente na autoridade de uma palavra falada, sem exigir a visita médica presencial do mestre. É literalmente o salto de apenas acreditar que o milagre é possível para confiar de forma absoluta no modo como Jesus escolheu operar a cura. E com uma facilidade sem paralelos, uma única frase cheia de autoridade é despachada instantaneamente através dos quilômetros de distância: vai, o teu filho vive. Não teve receita médica, não teve toque na testa,
Isso prova de uma vez por todas que a distância geográfica não impõe barreira nenhuma para o poder de quem detém a autoridade da vida sobre a doença. O que nos leva à nossa quinta e última parte, a salvação de toda a casa e a harmonia perfeita da providência divina. O detalhe mais genial aqui é o comportamento do nobre. Em vez de sair correndo desesperado na mesma noite para ver se o filho melhorou, a viagem de volta dele é super tranquila. O rosto que antes estava marcado por um desespero absurdo, agora carrega paz. Ele confiou na promessa. E a precisão divina, claro, não falha nunca. Quando ele encontra os servos no caminho de volta, eles confirmam que a febre deixou o menino exatamente na 7ª hora. Pessoal, esse foi um instante milimétrico em que a palavra foi proferida lá em Caná. A cura não foi uma recuperação médica gradual, foi um ato instantâneo. O que o céu decreta, a terra simplesmente executa na mesma hora. E os resultados desse encontro se multiplicaram de um jeito extraordinário. O oficial não só creu que o menino foi curado, mas ele reconheceu a própria pessoa de Cristo como o Messias. Pensa só, a calamidade que quase destruiu o futuro dessa família acabou desmantelando um monte de preconceitos externos e levou uma grande casa inteira, todos sob a liderança desse homem, a abraçar uma fé real, duradoura e muito profunda. Para encerrar a nossa exploração de hoje, eu deixo um desafio para todos nós refletirmos. Fica bem claro que existe um abismo enorme entre ter uma fé que exige aquela muleta constante de provas visíveis, de ver para crer, e ter uma fé que simplesmente descansa na autoridade inabalável de uma palavra falada. Esse milagre é um convite que atravessa os séculos, chamando a gente a abandonar a ansiedade das nossas limitações humanas e encontrar o verdadeiro descanso naquilo que apenas a palavra tem o poder de garantir. O que vocês levam dessa história toda para a vida? Fica aí a reflexão. Um grande abraço e até a próxima análise.